Deus chegou para Abraão e Deus falou para Abraão: Abraão, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar você. Mas se você quer ser abençoado, Abraão, então anda na minha presença. Anda na minha presença. Olha só, ser perfeito. Aí nós sempre dizemos, né? Ninguém é perfeito. Nós contradizemos a palavra de Deus. Nós contradizemos. Ninguém é perfeito também, não é? Mas Deus não mandou ser perfeito. Nós nunca vamos ser perfeitos. Mas o que Deus quer que nós façamos, que a gente se esforce para ser perfeito. Então, uma pessoa que está se esforçando para ser boa, está no caminho da perfeição, não está? A pessoa, bom, para ser honesto, não precisa se esforçar, né, irmãos? Ou precisa? Pois é, tem gente que precisa se esforçar para ser honesto. No meu caso, eu não preciso. Porque eu tenho no meu coração que eu não quero nada de ninguém. Eu não tenho prazer em viver a minha vida, em ter alguma coisa da minha vida, que eu saiba, não preciso os outros saber. Eu saiba que aquilo ali não foi construído com o meu esforço, não foi comprado com o meu sangue, com o meu suor. Eu não tenho prazer, a não ser que é alguma coisa que alguém me deu. Está compreendendo? Se for alguma coisa que alguém me deu, tudo bem. Mas eu saber que eu tenho alguma coisa na minha casa, eu saber que eu estou usando o meu carro, eu não paguei ele. Está compreendendo? Eu moro na minha casa, eu não paguei ela. Essa casa não é minha mesmo. Mas estou dando um exemplo para você. Está entendendo? Eu estou usando uma roupa bonita, mas a loja está me ligando todo dia, querendo que eu pague a roupa que eu comprei. Aí todo mundo veio com um monte de roupa bonita, mas não sabe que todo dia eu tenho que bloquear uma ligação diferente da loja. Você está compreendendo? Porque eu estou usando uma roupa que não foi comprada com o suor do meu trabalho. Então eu não tenho esse problema, mas tem gente que tem. Então tem gente que tem que se esforçar para ser honesto, tem gente que tem que se esforçar para ser bom, tem gente que tem que se esforçar para ser justo, tem gente que tem gente aqui que às vezes frequenta aqui, fala pra gente. Tem que se esforçar para não falar palavrão, tem que se esforçar para não mentir. Está compreendendo? Mas o que eu quero passar para você é isso. Pelo menos se você não pode ser perfeito, então se esforce para ser perfeito. Se esforce, porque você não consegue amar o seu próximo como a você mesmo. Então se esforce para amar o seu próximo. Está compreendendo? Você não consegue deixar de ser um mentiroso ou mentirosa? Isso você não devia ter que se esforçar, mas tá bom. Mas pelo menos se esforce para falar a verdade. Está entendendo? Diga glória a Deus. Se esforce para ser uma pessoa verdadeira. Se esforce para ser uma pessoa sincera. Se esforce para ser útil para alguém. Se esforce para ser útil para sua família. Se esforce para ser útil para sua igreja. Se você não pode ajudar, não atrapalhe ninguém. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Dá para entender isso? Eu não estou ajudando, mas estou atrapalhando. Estou criticando, estou botando meu dedo no meio. Não é, irmãos? E não sabe de histórias aí, né, irmãos? A pessoa não ajuda e quer ficar dando pitaco. É ou não é? Não é chato isso, irmãos? Ou não é chato? Já pensou? Os irmãos aí trabalham aí na obra, faz serviço de pedreiro, não sei o quê. Aí tá lá o irmão lá botando tijolinho. Aí chega eu lá, encosto na parede, fico olhando, o irmão botando tijolo. Nossa, se você botar um pouquinho mais pra cá, fica reto. Aí você, não, seu bobo, tá errado. Tá entendendo? Mas não pega lá e põe o tijolo. Tá entendendo? Nossa, quanto você pagou nisso aí? Ah, paguei 2.000. Nossa, que caro! Mas não te ajudou com 1 centavo. Você está entendendo isso? Se você não pode ajudar, não atrapalha. Não, fulano é louco. Você viu fulano? Nossa, que é isso? Olha lá quanto que o fulano gastou aqui naquilo, nisso, não sei o quê. Não, muito louco. Que é isso? Muita loucura isso aí. Está entendendo? Mas não ajudou em nada. Não ajudou em nada. Então, se você não pode ajudar ninguém, não atrapalhe. Dá para entender? Se esforça. Abraão, irmão, ouviu essa palavra de Deus.
Se você ver a história de Abraão, você vai ver ele dando tropeços no meio dessa caminhada, depois disso que Deus falou. Mas você vê também Abraão se consertando diante de Deus. Você entende, irmãos? Abraão erra, mas ele está se esforçando para acertar. Você pode errar, sim. Não, você não pode errar. Pode acontecer de você errar. Se eu falar que você pode, não vou falar. Tá vendo, pastor? Falou que eu posso errar, que não tem problema. Não, pode acontecer de você nessa caminhada, você errar. Glória a Deus. Em alguma situação, alguma palavra que você falou, alguma atitude que você tomou, alguma coisa que você fez, nós estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos a errar. Mas primeiro, nós precisamos reconhecer que erramos. Precisamos reconhecer o nosso pecado. E depois disso, nós precisamos nos consertar diante de Deus. É isso que Ele quer. Ser perfeito, é isso. É a gente reconhecer o nosso erro diante de Deus e nós falamos, mas não se preocupa, eu vou me consertar. Ainda que amanhã eu tropece de novo. Você está compreendendo? Diga glória a Deus. Mas eu vou me consertar. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Sabe por quê? Porque Abraão fez isso. E a promessa que você vai ler comigo aqui, Deus falando, é que se ele e a semente dele, ele disse assim, ó, de ti vão sair povos e nações. Somos nós, irmãos. Você está compreendendo? Povos e nações saiu de Abraão. Pode procurar na Bíblia. Você vai descobrir que você faz parte dessa promessa de Deus. E Deus falou assim, olha, e a tua semente que vai vir depois de você, e as pessoas que virão depois de você, a geração das pessoas que virão depois de você, se eles andarem na minha presença, eu vou abençoar a vida deles também. Em Abraão nós somos abençoados. Em Jesus, a semente de Abraão que Deus está falando aqui, é Jesus. Você sabe disso, né? As pessoas pensam que é o Isaac. É o Isaac também. Mas só quando você pega ele como profecia, você vê que Deus está falando de Jesus. Aleluia! Que é através de Jesus, da semente de Abraão, da descendência de Abraão, nós vamos ser abençoados durante o tempo que estivermos de vida nessa terra. Mas eu vou terminar falando para você só uma coisa. As pessoas, elas deixam aqui nesse mundo bens materiais, mas tem pessoas que também deixam uma história. Glória a Deus. Aí eu vou terminar só deixando para você. Deixa uma boa história. Quando você estiver sendo lá velado, velada, que pelo menos uma ou duas pessoas que estiver lá chorando seja verdade. Que quando alguém falar assim, bom homem, boa mulher, seja verdade. Não tem alguém ali presente e fala assim, bom nada, foi-se tarde já, tá indo, atrapalhou a vida da gente aí. Entendeu? Não, que tenha alguém que diga, nossa, vai deixar saudade. Que depois, quando forem para casa, as pessoas possam comentar, nossa, ele era tão assim, ela era tão assim, ele fez isso, ela fez isso, e contar uma história. Você compreende? E ter uma história boa ao seu respeito. É tudo que Deus quer. Se você procurar a história de Abraão, você vai ver que tem uma história. Nós estamos lendo. Uma história linda da vida de Abraão. Sabe por quê? Porque ele andou com Deus. Amém? Fica de pé, não dá mais.